Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vim gravar um vídeo para vocês aí que eu havia prometido, recebi pedidos e perguntas bem frequentes, que é muito comum, principalmente quem está iniciando a dificuldade de contorno, tá? Então assim, hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês bem explicadinho. Eu vou começar explicando pelos pincéis e depois eu vou mostrar para vocês algumas dicas mesmo na prática. Então assim, vamos começar, né, pela dica aí dos pincéis, tá? Muitos iniciantes têm dúvida em relação aos pincéis, né? O que é bom, o que não é... como adaptar, como não adaptar. Gente, olha, eu tô para fazer um vídeo para vocês ensinando a adaptar pincéis, principalmente os de carga dupla, que às vezes é difícil você achar a numeração certa aí próxima de vocês, e também o filete, que na verdade o filete é o que mais a gente adapta, né? E se não adaptar certo, também acaba com o pincel, tá? Então, assim, em relação aos pincéis, os tipos de pincéis, vocês sabem que a gente tem uma grande variedade de pincel hoje no mercado pra gente comprar, né? Desde as marcas mais famosas, aquelas que são um pouquinho mais caras, como até aquelas que são bem baratinhas e bem fácil de achar, tá? Então, aqui, assim, eu tenho uma grande variedade aqui de pincel, que eu vou mostrar pra vocês detalhadamente os pincéis que são adaptados e os que não são adaptados, tá? E já vou explicar para vocês aqui. Então, aqui eu tenho pincéis que são adaptados, tá? Esse aqui é o 20/0. Esse é o da Ceramic. O da Ceramic, ele já é um pincel que vem fino, porém, ainda a gente costuma adaptar, tá? Vocês perceberam que o pincel aqui também, ele não tá muito adaptado. Então, eu vou explicar por quê. Então, vocês vão usar para várias decorações diferentes. Então, se vocês vão usar a tinta acrílica de vocês para contorno diluído, o pincel, a tinta acrílica, ela é mais grossa. Mesmo que vocês diluam, vocês não podem diluir demais, porque ela fica muito aguada e vai tirar a pigmentação dela. Então, vocês precisam adaptar um pouquinho mais, mas cuidar para não passar disso, tá? Em termos, assim, de quantidade de pincel, que vocês podem adaptar. No máximo 80% do pincel, das cerdas do pincel, vocês podem tirar e adaptar. Acima disso, já o pincel fica sem força. Então, você vai dar o traço, o filete ele entorta, tá? Ele não tem força para carregar tinta, mas principalmente quando você vai fazer o traço, ele não tem aquela força assim de você pegar e fazer o contorno ali perfeitamente. Gente, tem um caviar aqui, tá montando joinha até agora. Então, eu não recomendo, por experiência própria, já perdi muito pincel adaptando em excesso. Então, no máximo que vocês podem adaptar é tirando 80% das cerdas do pincel e sempre volta, nunca cortar em cima, tá? Mas o foco do vídeo também não é ensinar a adaptar, tá? Como eu falei, eu vou gravar ainda um vídeo separado ensinando a adaptar tanto filete como pincel de carga dupla bem direitinho pra vocês. Então, esse aqui é o menor, o mais curto que vocês vão achar, tá? O 30/0. Esse que é o 303, a numeração dele, tá? Aí, aqui, eu tenho outro pincel, que é a mesma numeração, sem adaptar, tá? Olha a diferença. Então, eu tirei muito pouco, porque ele já vem fininho, ó. Então, eu tirei mais um pouquinho. Esse pincel aqui, ele tá bem suradinho, por isso que até tá arrepiadinho, tortinho. De tanto eu usar, tá? Então, o pincel aqui da Ceramic, ele já é mais fino, porém, ainda, às vezes, precisa afinar, dependendo do que você vai fazer, precisa, né, adaptar pra ele afinar um pouquinho mais, tá?
Outro pincel que eu tenho aqui é o pincel considerado médio, 20/0, tá? O 303 20/0. Olha só. Ele é um pouquinho mais comprido do que o 30/0. Aqui ele já tá adaptado. E deixa eu ver aqui se eu acho um que não tá adaptado. 20/0 não vou ter. Mas ele vem cheinho, mais ou menos com aquele ali que eu mostrei pra vocês, tá? Eu adaptei ele aqui bem pouco também, tá? E já vou explicar pra vocês, esse aqui tá até um pouquinho mais cheinho do que esse aqui mesmo, tá? Tá até um pouquinho, que esse aqui, tá? Esses dois estão mais cheinho do que esse aqui, tá? Esse aqui eu adaptei pra usar nas tinta acrílica, tá? Tratada, tanto acrílica como a de tecido. Então, aqui eu tenho a tinta aí de tecido, tá? Verde oliva, tratada, líquida. Eu coloquei sal dentro pra ela ficar líquida, pra mim poder fazer o contorno. Eu tenho aqui o sépia, também de tecido. Eu tenho essa aqui da Argos, que tá no vidrinho do sépia, mas ela é o verde pântano da Argos. E o verde pântano vocês podem achar tanto no tecido, como também na tinta fosca, tá? De PVA, lá da Acrylex, você pode achar essa tonalidade. E eu tenho esse aqui da marca Daiara, que é o preto cinema, que é semelhante ao sépia lá do... o sépia do... Gente, fugiu. O sépia de PVA, tá? Da Nature Colors de PVA. Ele é semelhante, tá? Esse é o preto cinema da marca Daiara. Eu comprei o vidro maior assim, porque só tinha o grandão mesmo, tá? E coloquei aqui e diluí, tá bom? Então, são as tintas que... Essas aí, a princípio, são as tintas que eu uso pra contorno. O que eu mais uso, na verdade, é essas duas aqui, tá? Essas são as que eu mais uso, tá bom? Só pra dar dica aí pra vocês, pra contorno de folha, eu uso essas duas, tá? Aqui eu tenho pincéis também, não só da Ceramic, esse aqui é um 30/0 também, que é um filete que tá novo, não usei ele ainda, tá? Ele tá dentro até do plastiquinho aqui pra proteger, porque eu não abri ele ainda, não usei. Esses aqui são da Miss Friend, tá? Então, esse aqui tá adaptado, tá arrepiado porque tá seco, tá, gente? Esse aqui, ele tá adaptado. Esse aqui é o médio. O mais curto eu não adaptei, porque eu uso da Ceramic. E o mais compridinho, que eu também não adaptei, tá? Esse aqui é um kit da Miss Friend, tá bom? Eu tenho aqui também, esse aqui também veio de um kit, vem um menor do que esse aqui, mas eu não tô com ele perto aí, tá? Também os kits geralmente vêm um pequeno, um médio e um grande, tá? Então, esse aqui também, ó, esse eu adaptei e esse aqui também eu adaptei. São pincéis que estão parados, por isso que eles estão assim, tá, gente? Mas depois, se der uma hidrataçãozinha neles, voltam normal, tá? Vocês observem que eu, né, adapto muito pouco os meus pincéis, porque o segredo também não está no pincel fino e nem na tinta, tá? Na suavidade, na delicadeza da mão de vocês na hora de vocês fazerem o traço. O vídeo talvez fique longo, a bateria da minha câmera tá com um pouquinho, tá só um pouquinho, então talvez eu tenha que interromper o vídeo no meio. Eu não sei se vou postar ele inteiro no canal ou vou dividir em duas partes, tá? Isso eu vou resolver ainda, meninas, mas eu vou gravar pra vocês bem detalhado, tá bom? Tem o 000422 3 zeros da Condor. Esse aqui é novo, não tá adaptado, tá bom? Também é um pincel bom. Filete é o mais fácil de vocês acharem aí, tá? Então, da Condor, essa linha aqui da Connex, tá? É muito bom. Aqui eu tenho esses compridão, eles servem para fazer xadrez, tá? Xadrez, redinha,
é pra fazer isso, tá bom, meninos? É o 33330/0, tá? Eu adaptei aqui pra redinha, eu tiro 90% das cerdas. Aqui eu deixei aproximadamente, acho que 5% das cerdas. Ó, bem fininho. Aí eu vou falar pra vocês sobre as tintas, tá? Então, uma coisinha de cada vez, vou mostrar aqui os pincéis e a hora que eu falar sobre as tintas vocês vão entender. Aqui eu tenho, né, 2 pincéis aqui. Esse aqui é o 20/0 323 20/0 da Ceramic. Os dois são a mesma numeração, porém, esse tá adaptado e esse não. Percebe que o da Ceramic ele precisa adaptar muito pouco, ó. Tá? Ao meu ver, assim, sabe, eu adaptando assim, tá ótimo, tá? E esse aqui também é um pouquinho mais comprido, é considerado o longo, né? É o 301, tá? O número 3/0 da Ceramic, também adaptado, tá? Então, assim, tem uma grande variedade de pincel. Agora, vocês vão me perguntar, assim, questão dos pincéis. Eu recebi até no WhatsApp, no privado, essa semana, uma pergunta. Que pincel eu devo usar? Tem 3 tamanhos ali que é mais usado. Que pincel eu devo usar? Quando eu devo usar cada um, tá? Então, assim, primeiro, vai depender muito do costume de cada um, tá? Se vocês estão acostumados a fazer com pincel, tem gente que é acostumada a fazer com pincel, contorno, tudo, detalhes, com pincel curto. Tem gente que é como eu, com pincel médio, tá? E tem gente que é acostumado mesmo com pincel um pouquinho mais longo, tá? Pincel médio é esse aqui, gente, não... Ó, pincel médio é curto, né? Médio e longo, tá? Então, pra contorno de folhas, arabesco, dependendo do arabesco, que é aqueles risquinhos, eu uso mais esse. Na verdade, esse é o pincel que eu mais uso, tá? Pra contorno de florzinha, tá? Detalhes assim de borboleta, essas coisas, eu uso esse aqui, tá? O médio. E pra aqueles detalhes mais precisos, aqueles pinguinhos lá de... aqueles pistilozinhos, eu uso o pequeno, tá? Eu prefiro usar o pincel... Gente, caiu um pincel aqui. Eu prefiro usar o pincel pequeno, ao invés de um boleador, porque assim, é simples. O boleador você vai fazer ali o pistilozinho, que é aquele raminho compridinho, cheio de pinguinho, que vai afinando na ponta. Você tem que ficar carregando o boleador, tá? E esse aqui, com uma carregada só, você vai conseguir fazer o pistilo inteiro, tá? Sem precisar carregar, e vai ficar aquele efeito mais natural, assim, que as bolinhas vão diminuindo de tamanho automaticamente, tá? Então, vai depender muito do costume de cada um, tá? Eu, pra contorno, eu prefiro esse aqui. Contorno, assim, algo mais rápido, um arabesco, eu prefiro esse aqui, tá? É o que eu mais uso. Esse aqui é o pincel que eu uso, né, pra contorno de flor, que vocês já vão ver que eu vou usar. E esse aqui, então, pros pistilozinhos, pra algum detalhe, assim, menor, tá bom? De repente, até, assim, um detalhe dentro da flor, alguma coisa assim, mas que eu mais uso são pros pinguinhos mesmo, tá? Então, assim, vai depender do costume de cada um, vocês têm que ver no que vocês vão se adaptar mais, se vocês vão se adaptar com pincel pequeno, médio ou mais longo, tá? Agora vocês vão me perguntar assim sobre as tintas. Gente, sobre as tintas, em relação assim ao contorno das tintas, tem uma grande variedade de tinta aí no mercado. Tem os da Nature Colors, tá? Que já são um pouquinho mais líquida. As Corfix, tá? Da Decorfix, tá? Que também são um pouquinho mais líquida. Enfim, para vocês fazerem contorno. Então, assim, em relação às tintas, como é que tem que estar a tinta para vocês fazerem um contorno perfeito?
vocês não podem deixar muito aguado e também não podem, né, deixar muito grossa. Então, assim, vocês vão diluir a tinta. Para tinta fosca de PVA, a tinta acrílica, gente, usem, não coloquem água, pelo amor de Deus, a tinta é a base de água? É. Já vi muita gente questionando, eu coloco água, mas porque a tinta é a base de água? Gente, eu perdi muita tinta por causa disso. A tinta diz que é a base de água? Sim, é a base de água. Mas, com o tempo, ela vai perdendo a pigmentação e corre o risco até que ela ficar com mau cheiro, tá? Mas, principalmente, ela perde a pigmentação, tá? Então, aqui, vocês vão diluir a tinta de vocês, aqui, ó, com soro fisiológico ou, de preferência, o gel pra matizar, tá, gente? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Ó, tá vendo que a tinta ali, ela tá líquida? Ela não tá aquele negócio aguado e não tá aquele negócio lá totalmente grosso, tá? Ela tá mais liquidazinha, tá? Então aqui na tampa dá pra ver, ó, que ela fica bem pouquinho na tampa, mas é porque ela tem uma tinta fina. Essa aqui é acrílica fosca, tá? Então, assim, o gel de matizar, pra quem não conhece, já que o vídeo é dedicado principalmente para as iniciantes, é esse aqui, ó. Tá? Tem o de outras marcas, mas o mais fácil de deixar é o da Acrylex, tá bom? Então, vocês vão colocar dentro do vidrinho desse aqui. Eu já vi gente, pelo amor de Deus, não me coloquem gel para matizar dentro do vidro. Gente, vocês têm duas opções, tá? Uma, vocês fazem que nem eu, compra ali o vidrinho de tinta e separa num potinho, num recipiente, num vidro vazio, o tanto que vocês querem tratar pra ter pronto pra contorno, porque eu sou alguém assim que é muito prática, assim, sabe? Eu gosto de coisa mais prática, então eu já deixo pronta, prefiro deixar pronta do que ficar ali na bandejinha pingando e diluindo com o gel de matizar. Mas isso vai de cada um também, tá? Então, ou vocês compram o vidro e dividem ele na metade, ou um quarto ali, tiram da tinta e dilui, deixa ele diluído pronto em outro recipiente para usar diluído com gel para matizar, tá? Ou então, vocês pegam e compram um vidro de tinta para vocês pintar, fazer carga dupla, como é o que eu faço, né? Nos casos, quando tem o vidrinho menor, né? E o outro vocês têm para fazer contorno. Então, dilui um, né, o vidro cheio, e o outro usam para fazer carga dupla. Assim, a quantidade de gel para matizar, assim, dentro da tinta, quanto que vocês têm que usar? Olha, em média, umas 4, 5 gotinhas para meio vidro, tá? Mas o que vocês vão fazer? Vão lá pegar a tinta de vocês e vão colocando o gel de matizar dentro e vão testando até ficar na consistência que vocês desejam. Cada um se adapta a um jeito. Só não deixe muito aguada, que senão vocês vão estragar a tinta de vocês. Ela não vai parar no pincel, se ela tiver muito aguada, tá? E também o traço não vai ficar aquele traço bonito. Ela vai ficar muito aguada, vai quase desaparecer o traço, tá? Então tem que ter esse cuidado. Pra diluir a tinta de tecido, gente, eu coloquei sal, uma pitadinha de sal, tá? Aqui eu peguei um vidro mesmo novo, tá? E diluí ela, coloquei sal aqui dentro, tá? Coloquei uma pitadinha de sal, ou então vocês podem optar por comprar a tinta, a diluente para a tinta de tecido. Jamais colocar soro fisiológico e muito menos água, tá, gente? Que a tinta de tecido estraga. Realmente ela estraga com água ou com soro fisiológico, tá bom? Então tem a diluente para a tinta de tecido para vocês colocarem aqui, ou o sal, tá? O sal não vai estragar a tinta, só que vocês têm que colocar muito pouco também, porque o sal ele tem uma potência enorme de diluição, tá bom? Agora sim, questão dos pincéis para cada tinta. Então, para tintas diluídas, tratadas, essas tintas aqui que eu expliquei para vocês até agora,
vocês vão usar o pincel mais fino, tá? Para fazer o contorno. Vocês vão usar ele bem mais fino do que para as outras demais corante que eu já vou mostrar aí para vocês, tá? Então, para essas tintas, vocês podem usar o pincel mais fino, adaptado mais fino, tá? Tanto faz o tamanho. Pode usar um pouquinho mais fino, porque ela tem um poder de carregar o pincel maior, tá? Ela é um pouquinho mais grossinha, querendo ou não, ela é mais grossa, tá? A não ser que a tinta esteja bem aguada. Então, isso vocês vão perceber pela lógica no usar. Para corantes, xadrez, tá? Que eu amo de paixão, gente. Tem o nanquim, tem o nanquim. Tem gente que usa o nanquim, mas, gente, nanquim dá uma dor de cabeça. Se você não tiver com uma base muito fina, bem fina, se você não tiver com a mão leve, se você não tiver com o teu pincel em perfeito estado, o pincel da base em perfeito estado, se você não tiver a cartela com fundo de base fosca, o nanquim vai borrar, vai falhar. Gente, é terrível, é uma dor de cabeça enorme. Então foi aí que eu descobri, né, os queridinhos, os xadrez, que é corante, tá? Então eu tenho o preto, o branco, o azul, amarelo, o ocre, verde, tá? O violeta, laranja, o marrom, marrom e o vermelho, tá? Então, essas cores aqui, esses xadrez eu amo de paixão. Mas o que eu uso mais é o preto e o branco. São os que eu mais uso. E de dica pra vocês, o marrom, o xadrez marrom, ele fica que nem o sépia, tá, gente? Ele fica parecido, assim, bem próximo do sépia no contorno, tá bom? Então, assim, pra esses aqui, eles são mais líquido, tá? Eu vou usar ele aqui e vocês vão ver que ele é muito líquido, totalmente líquido, tá? E aí, né, vocês vão precisar de um pincel o quê? Mais cheinho. Tá aí que tá a dificuldade das meninas que estão iniciando em relação aos contornos, tá, gente? Por isso que eu deixo meu pincel mais cheinho e o outro mais fino. Por causa disso, para corantes que são muito líquido, eu uso o pincel mais cheinho, porque precisa ter um poder para carregar, ele tem que ter força para carregar o corante, né? A tinta. E o pincel mais fino para as tintas tratadas, tinta acrílica, que não são tão líquidas, tá? São, para vocês terem ideia, na consistência da Nature Colors ou da Decorfix, quem conhece, tá? Como eu mostrei ali para vocês, tá? Precisa, as tintas acrílicas, elas têm um poder a mais de carregar, elas já são um pouquinho mais grossas, então a hora que você coloca o pincel, ela carrega com mais facilidade, fica mais grosso no pincel. E esse aqui não, o corante, ele sendo líquido, ele vai cair todo o excesso fora e vai ficar somente, né, aquele contorno suave. Por isso que eu falei a importância de vocês não adaptarem demais o pincel de vocês. Eu, por exemplo, adaptei esse aqui, eu uso esse aqui tanto para o corante xadrez como para tinta acrílica, porque eu já tenho ele na meta certa, tá? De adaptado. Ele não tá nem muito fino e nem grosso. Então, eu consigo trabalhar tanto com o corante, como também com a tinta acrílica tratada, tá bom? Também, vocês vão encontrar aí nos comércios, aí, nas meninas que vendem no Face, gente, esse aqui é o cabo do carregador da câmera. Vocês vão encontrar as canetas da Uniball Signos, tá? Eu comprei essas aqui com a tablet, tá? A tablet cartões. Vocês podem entrar em contato com ela aí pelo Face, o link tá abaixo do vídeo, tá?
tenho essas cores aqui, mas o que eu uso mesmo é a preta e a branca. São as que eu mais uso. De vez em quando eu uso a vermelha, tá? São canetas ótimas para contorno, tá? Elas não têm a ponta assim tão grosso, como eu disse, não adianta. A ponta dela é 0,7, tá, gente? Então, assim, não adianta vocês comprarem uma tinta, um corante xadrez e um pincel extremamente fino se vocês não tiverem aquela suavidade na mão. Como eu falei, o segredo não está só na tinta que vocês estão usando e nem nos pincéis caneta. O segredo está na suavidade. Contorno, gente, vocês têm que ter mão leve, suavidade para vocês fazerem, tá? Então, a parte de material é esse aqui, tá? Que eu dou a dica pra vocês sobre os pincéis, as tintas que eu uso, tá? E aí, o contorno eu vou mostrar pra vocês na prática, só que o vídeo já tá bem longo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer em duas partes, tá bom? Então, a sequência do vídeo, o vídeo eu vou dividir em duas partes, a parte 1 e a parte 2. E a sequência do vídeo vai ser o seguinte... eu vou pegar, né, e mostrar fazendo o contorno na prática para vocês, dando dica de arabesco contorno, tá? Aí vocês vão entender melhor do que eu tô falando, tá bom? Porque assim também eu falando, fica mais difícil também, às vezes, de repente, para vocês entenderem, tá? E apesar de eu tentar ser clara, o mais clara possível, ainda pode restar dúvida. Então, vocês vendo na prática como eu faço, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? Então, esse vídeo aqui vai ficar por aqui, tá? E no próximo vídeo, que é a sequência desse aqui, que eu vou gravar em seguida no YouTube, eu vou postar os dois separados, tá bom? Vocês vão ver como eu vou fazer o contorno dessas folhinhas, dessas florzinhas, e aí sim eu vou dar a dica bem bacana para vocês na hora de vocês fazerem o contorno. Vocês vão ver a diferença que é vocês... usarem os materiais certos, os pincéis certos, não é a marca, tá? É o pincel ser adaptado da maneira certa, a tinta ser diluída da maneira certa e lógico que os queridinhos, né? Que é o corante xadrez, tá bom? Então o vídeo fica por aí, até daqui a pouco, beijo, tchau, tchau!